Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo para vocês. Nós estamos falando um pouquinho sobre as placas-mãe. Vamos estar falando sobre seus periféricos, seus componentes externos, né? Tem uma placa-mãe aqui da LGA 775. Bom, o primeiro tema daqui é: para que montar um micro, pessoal? O objetivo primário desse estudo é ensinar usuários comuns, sem conhecimentos de hardware, a montarem seus próprios micros. Mesmo aqueles que não querem montar um micro e sem cuidar do que já possuem, precisam ter conhecimento sobre montagem. Por exemplo, para resolver pequenos defeitos de hardware ou instalar uma nova placa de vídeo ou qualquer outra alteração interna, é preciso saber exatamente como as peças são conectadas. Bom, também adequado para ser adotado como em cursos de montagem e configuração de micros. Comprar ou montar, pessoal? Um micro comprado pronto dificilmente poderá ser feito sob medida para o usuário final. A maioria dos micros comprados prontos, principalmente os de baixo custo, são muito limitados no que diz respeito às expansões. Alguns nos permitem, por exemplo, a instalação de uma placa de vídeo mais rápida para poder executar os programas modernos, muitos deles baseados em gráficos 3D, como jogos. O micro comprado pronto dificilmente trará a melhor relação sobre custo-benefício. Bom, se a gente for acatar os preços de memórias e de discos rígidos, provavelmente naquela época um HD IDE ainda de 40 GB era em torno de R$150. O de 80 GB era R$170. O 120 GB naquela época era R$200. Isso eu estou falando de 10 anos atrás, pessoal. O de 160 GB era R$240. A quantidade de memória daquela época de 256 MB era R$90. E 512 MB era R$150 e de 1 GB era R$280. Tá? A gente está falando de um mercado que naquela época, para o mercado brasileiro, era de 2007 ainda. Bom, os preços dos discos rígidos não aumentam proporcionalmente à capacidade. Pagando um pouco mais, conseguimos comprar um disco com capacidade muito maior, o que certamente valerá a pena. E para qualquer usuário, já os preços das memórias aumentam, quase proporcionalmente à capacidade, mas existem exceções, pessoal. Bom, por exemplo, quando os módulos de memória com 512 MB foram lançados, custavam o dobro do preço dos módulos de 256 MB. Mas à medida que se tornaram mais comuns, os módulos de 502 MB passaram a ter um custo baixo, coisa que não ocorreu com os módulos de 256 MB, que mantiveram seus preços. Um micro barato provavelmente usará a configuração mais modesta, com um disco rígido de 40 GB ou 80 GB e memória de 256 MB. Alguns têm apenas 128 MB, pagando R$100 a mais. O usuário poderá dobrar a capacidade do disco rígido e da memória. Informações para técnicos. Quando você encontrar uma parte do livro, com uma diagramação, um chip ao lado do título e letras como a deste parágrafo, significa que se trata de informações específicas para técnicos ou para usuários que precisam lidar com micros antigos ou ter conhecimentos técnicos mais profundos sobre o assunto. E se você quer apenas montar seu próprio micro usando peças novas, pode pular essas informações. Tá? Isso são para pessoas que costumam estudar, pessoal, costumam pegar livros e costumam ter mais estudos mais específicos sobre hardware. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, que hoje nós estamos numa geração nova, Nós estamos numa geração que ainda as placas DDR2 da LGA 775 ainda estão no tempo de uso, O tempo de uso que dá para acessar a internet, dá para entrar no YouTube, dá para fazer programas aí, muitos programas aí para trabalhar legal, Usar o Office perfeitamente.
Bom, então isso daí vai depender muito do usuário querer montar a sua própria máquina, tá bom? Isso vai depender do seu custo-benefício, tá? E é isso aí, pessoal. O primeiro contato. Entender hardware a fundo é uma tarefa árdua. São tantos detalhes que o aprendizado pode se tornar bastante difícil. Vamos então facilitar as coisas, apresentando nesse estudo aqui, pessoal, noções básicas sobre hardware de micros. De posse dessas noções, você poderá aprofundar com mais facilidade seus conhecimentos nos capítulos seguintes. Bom, esse capítulo é totalmente voltado para os principiantes de hardware. Aqueles que já possuem experiências anterior com o assunto podem passar diretamente ao capítulo 2. E vamos começar apresentando de forma resumida as principais peças de um micro. Primeiro, pessoal, vamos falar sobre o computador, o micro e o PC. O termo PC surgiu no final dos anos 70. É uma abreviatura para Personal Computer, computador pessoal, tá? Que quer dizer. Até então, os computadores eram grandes e caros e seu alto custo só era justificado se servisse para atender a um grande número de usuários. Genericamente falando, um PC era um computador bem mais barato, com capacidade e velocidade mais limitados, mas destinados a entender a apenas um usuário. No início dos anos 80, a IBM lançou seu computador pessoal que foi um grande sucesso comercial, o IBM Personal Computer, ou IBM PC. Atualmente, a maior parte dos computadores pessoais são descendentes do antigo IBM PC. Como hoje existem inúmeros fabricantes, seus computadores são chamados apenas de PCs, já que são qualificados como microcomputadores, que também é correto chamá-los simplesmente de micros. Bom, pessoal, em relação aos computadores, o que a gente vimos hoje em dia é que não importa o computador que está na sua bancada, tá bom? Ou o computador que você deseja montar do seu jeito, tá? Hoje, os colecionadores que colecionam microcomputadores, como eu coleciono microcomputadores, a gente costuma dar um maior suporte de sistema operacional, seja de um computador que foi daqui 20 anos, como os computadores atuais de agora, né? Mas para aqueles que querem somente montar uma máquina, com certeza, pessoal, aquele usuário que quer montar uma máquina, ele quer montar uma máquina que consegue fazer tudo o que precisa fazer. Ou seja, se ele quer jogar, ele vai montar uma máquina boa para jogar. Né? Ou se ele quer só acessar na internet, ele vai montar uma máquina especialmente só para uso de internet. Tá bom? Bom, o que eu quero dizer também, pessoal, é em relação a vários modelos de computadores, porque hoje em dia os motherboards estão assim lançando cada placa uma em cima da outra, que está dificultando a gente entender quais são as suas especificações. Mas as marcas mais conhecidas são a MSI, como eu tenho essa placa aqui, tá? A placa da Gigabyte, a placa da Positivo, tá bom? Placa da Toshiba, existem Itautec, tá? Samsung, pessoal, existem vários modelos de motherboard, tá? Samsung ainda nunca vi não, tá? Mas Itautec já vi já, tá bom? Samsung é mais para notebook. Mas, enfim, não é esse o nosso caso, né? Estamos falando sobre computadores e nossos computadores são voltados às placas de desktop, tá bom? Bom, processador, pessoal. Este é um dos componentes mais importantes de um PC. O processador é o responsável por executar as instruções que formam os programas. Quanto mais rápido o processador executar as instruções, mais rápida será a execução dos programas. Alguns exemplos de processadores são, eu estou citando aqui a maioria de grande suporte. Ó, tem um Core 2 Quad, tem um Core 2 Duo, tem um Pentium Duo, Pentium 4, Pentium 3, Celeron K6 2, K6 3,
Athlon, Duron, o Athlon XP, o Athlon 64, o Athlon 64X2, o Sempron, o Opteron, o Intanon e também o Xeon, pessoal. Bom, o único processador que eu nunca peguei, pessoal, foi esse Intanon e nem o Opteron. Nunca chegou nas minhas mãos esses processadores, tá? Mas em grande suporte de processadores já tenho experimentado aí a qualidade desses processadores que são. Claro que hoje em dia o suporte de processadores da nossa atualidade é bem mais avançado, tá bom? Mas hoje, pessoal, não importa do que você aprenda ou do que você quer aprender, tá bom? É sempre bom a gente começar lá embaixo para a gente estar ciente que quando chegar lá em cima a gente vai ter um conhecimento perfeito e vai trazer ao usuário tirar todas as suas dúvidas de tudo aquilo que você precisa de suporte para poder montar um bom micro, tá bom? Memória RAM, pessoal, tá? A RAM é um tipo de memória para que um programa possa ser executado. Ele precisa inicialmente ser carregado na memória. Os dados que esses programas manipulam, por exemplo, textos e imagens, também precisam estar na memória. O tipo de memória usada em larga escala nos computadores é chamada de RAM. A quantidade de memória é medida da MB, megabytes. 1 MB equivale aproximadamente 1 milhão de bytes. A cada byte é uma unidade de memória capaz de armazenar, por exemplo, um caractere, letra, número ou símbolo. A cada ano, os PCs passam a utilizar mais memória. Em 1994, eram comuns os PCs com 4 MB ou 8 MB de memória. Em 2005, eram comuns os PCs com 256 MB. Em 2007, já é comum encontrar micros que utilizam 512 MB ou mais. Encontramos ainda micros de menor custo, equipados com apenas 128 MB de memória e quantidade pequena para o Windows XP, pois esse sistema operacional sozinho já ocupa quase 100 MB de RAM, deixando pouca memória para os programas, o que resulta em lentidão no computador. É bom conhecer as unidades que medem capacidade de memória: KB, kbyte, MB, megabyte, GB, gigabyte e seus valores exatos, tá bom? Bom, 1 KB é 1024 bytes. Bom, 1 MB é 1024 KB, ou seja, 1048.576 bytes. Bom, e 1 GB, que é 1024 MB, que é 1.073.741 e 824 bytes. Bom, com o passar dos anos, os computadores precisam de quantidades cada vez maiores de memória, pois usam programas cada vez mais sofisticados. No passado, os micros lidavam apenas com texto. Passaram a lidar com desenhos, fotos, sons e atualmente também com filmes. Todos esses dados exigem grandes quantidades de memória. Bom, a observação é errado usar os termos gigas ou megas. O correto é usar essas palavras no singular, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre disco rígido, tá? Falando sobre memória, pessoal, estou colocando aqui memórias antigas, né, que não vem ao nosso caso. A gente está lidando com esse tipo de memória para nós estar usando na nossa atualidade, porque essas memórias naquele tempo, com 512 já dava para rodar bem o sistema do XP, tá? Rodava muito bem o do XP. Nem tanto que 2014, na minha primeira máquina que eu tinha com XP, que eu tinha em 2014, né? Era para 2013, 2014. Eu tinha um do XP e mesmo com a internet sendo fraca, ela rodava muito bem, carregava muito bem, conseguia baixar muitos jogos, né? Até que então, que em 2014, acho que até no meio do ano, não tinha mais suporte para o XP, mas rodava muito bem o sistema, tá? Claro que bem antes eu tinha um notebook, né? Em 2012 eu tinha um ótimo notebook, um i3, né? Logo de lançamento eu comprei e deixei guardado só para uso específico, tá? Mas eu lidava muito com a máquina, mesmo sendo antiga, ainda lidava com ela, tá? Bom, vamos falar sobre o disco rígido. Assim como a memória RAM, o disco rígido ou HD armazena programas e dados, porém existem algumas diferenças.
O disco rígido tem uma capacidade muito maior. Seus dados não são apagados quando o computador é desligado. Coisa, pessoal, que acontece com a RAM. A memória RAM é muito mais rápida e é necessário que os programas e dados sejam copiados para ela para que o processador possa acessá-los. Portanto, o disco rígido armazena de forma permanente todos os programas e dados existentes do computador. Tá? Disco rígido. A capacidade do disco rígido é medida em gigabyte, GB. Entretanto, seus fabricantes criaram uma pequena confusão. Por exemplo, um disco de 75 GB tem, na verdade, em 75 GB, né, que teria, na verdade, 1.073.741, né, 824 bytes, bom, que é o equivale a 80.530.636.800 bytes. Bom, como tem um pouco mais de 80 bilhões de bytes, os fabricantes o indicam como tendo 80 GB ou GB, tá? Para parecer que seus discos têm capacidade um pouco maior, esses fabricantes mudaram por conta própria a tradicional definição de GB. Consideram que vale 1 bilhão de bytes. Portanto, ao ver um disco anunciado como sendo de 80 GB, ele tem na verdade cerca de 75 bilhões de bytes. Ok, pessoal? Vou repetir de novo. Considera que vale 1 milhão de bytes. Vamos lá. Vamos colocar um HD aí, tá? Portanto, ao ver um disco anunciado como sendo de 80 GB. Bom, porque na verdade ele tem cerca de 75 bilhões de bytes. Bom, em relação aos discos rígidos, pessoal, o que eu quero dizer para vocês que um HD hoje em dia, para nós trabalhar legal, né, vamos colocar o HD SATA ainda, né, como padrão nos dias de hoje, né? É claro que HD SATA tá ultrapassado, né? Tá ultrapassado. Não deixa de usar, né? Sua parte, né, que é fabricada, seu HD fabricado, ele é muito seguro, pessoal, tá? Tendo cuidado de não deixar cair, não deixar bater, ele é muito seguro, né? A proteção dele em relação a guardar dados, textos, filmes, programas, ele é muito seguro, tá? Já o SSD, que agora ele, né, é o atual padrão hoje em dia, né, em montagem de micros, tá? Além da sua grandeza, né, em relação ao hardware, bom, e são poucas pessoas ainda que utilizam, né? Estão deixando os HDs SATA de lado para viverem agora utilizar um SSD, tá bom? E aproximadamente um HD de 320, né? Se caso vocês utilizarem ou tá comprando que seu HD seja 80, vocês vão pagar em cerca de menos de 100 reais, tá bom? Bom, pessoal, vamos estar falando aqui um pouquinho sobre a placa-mãe, tá? Bom, e a placa de circuito mais importante de um micro, nela ficam localizados o processador, a memória RAM e outros circuitos de grande importância. Um bom PC deve ter uma placa-mãe de bom desempenho e boa qualidade, tá? Bom, essa aqui é uma placa-mãe DDR3 de boa qualidade, que suporta até 8 GB de memória, tá bom? Um processador que você pode estar usando um Core 2 Duo E8400 ou um Core 2 Quad K9550, beleza? Placa de vídeo é uma placa responsável por gerar as imagens que aparecem na tela do monitor. Quando é preciso gerar imagens com muitos detalhes, muito sofisticadas em alta velocidade, e também precisa ter uma placa de vídeo sofisticada. Hoje em dia, existem muitas placas-mãe que possuem embutidos os circuitos de vídeo on-board. Esses PCs, portanto, precisam o uso de uma placa de vídeo. Tome cuidado, pois em muitos casos o vídeo on-board é de desempenho modesto, inadequado para as aplicações que exigem imagens tridimensionais, com alta qualidade e alta velocidade. O vídeo on-board é bastante adequado para aplicações simples e como edição de textos, acesso à internet, e-mail, programas de apresentação, planilhas, banco de dados, jogos 2D e até mesmo jogos 3D.
desde que não sejam muito sofisticados. Normalmente, os jogos 3D recém-lançados exigem uma placa de vídeo sofisticada ao invés do vídeo on-board, tá bom? Bom, pessoal, um detalhe importante que a placa de vídeo e detalhe do seu conector DB15 para ligação do monitor, tá bom? Bom, o conector DB15 para ligação do monitor é o que eu estou falando do cabo VGA. Modem, pessoal, tá? Em relação às placas de vídeo, tá? Essa aqui é uma placa-mãe atual DDR3, que a entrada é PCI Express X16, que você pode estar usando qualquer placa de vídeo nessa placa-mãe, ou motherboard ou mainboard, tá bom? Modem. O modem é um dispositivo que permite que o computador transmita e receba dados para os outros computadores através de uma linha telefônica. A principal aplicação dos modems é o acesso à internet. Quando ativamos uma conexão com a internet, o modem disca para o provedor de acesso, que é a empresa que faz a conexão entre o seu computador e a internet. O tipo mais comum de modem é o interno, que é basicamente uma placa de circuito. O modem onboard fica embutido na placa-mãe e o modem externo é um aparelho externo que faz o mesmo trabalho que o modem interno de placa, tá? Os modems possuem dois conectores padrão. Bom, RJ11, sendo uma para ligação na linha telefônica e o outro para conexão de um telefone. Alguns modems têm capacidade de voice modems e possuem dois conectores adicionais, sendo um para o microfone e o outro para o alto-falante. Os voice modems permitem uma conexão que, por exemplo, usar softwares que fazem ligações telefônicas, operam com Viva Voz, tá? Speakerphone e ainda funcionam como a secretária eletrônica Razer Machine. Bom, em relação a isso, o modem interno é detalhe dos seus conectores, tá bom? Atualmente, o conceito de modem é muito mais amplo. Existem, por exemplo, os modems utilizados em conexões de banda larga para a internet. Os dois principais tipos de banda larga são ADSL, tá? Que é o Velox Speed, e o cabo, que é Virtua a jato. Bom, são modems externos normalmente conectados aos computadores através de uma placa de rede. Sendo assim, é comum chamar os modems antigos de baixa velocidade de redes, e fax e modems, já que eles também são capazes de enviar e receber fax. Os modems usados de banda larga são chamados de ADSL modem e cable modem, tá bom? Bom, então vamos lá. Possui assim o ADSL modem, cable modem, tá? E são drivers que eu acho que ninguém usa mais, né, pessoal? Que as pessoas mais usam é o RJ45, tá? Que agora na nossa atualidade até 1000 MPs, tá? Tem um bom padrão, um bom desempenho, tá? E essas placas de rede hoje em dia dificilmente pessoas utilizam, tá bom? Drive de disquete é uma unidade de armazenamento de dados que trabalha com disquete comuns, cuja capacidade é de 1.44 MB. São considerados obsoletos para os padrões atuais devido à sua baixa capacidade de armazenamento. A vantagem é que praticamente todos os PCs possuem drives de disquete e, portanto, são uma boa forma para transportar dados, desde que esses dados ocupem menos do que 1.44 MB, tá? Unidades de CD e DVD. Todos os PCs modernos, possuem esse tipo de unidade. As unidades de CD permitem usar discos de CD-ROM com capacidade de 700 MB. Praticamente todos os programas modernos são vendidos na forma de CD-ROMs. Portanto, sem esse drive, o usuário nem mesmo conseguirá instalar programas. O drive CD-ROM é bastante barato, mas não permite gravar dados. Existem, entretanto, modelos chamados drivers de CDRW, ou simplesmente gravadores de CDs, que permitem gravações, o que se torna um excelente meio para transporte e armazenamento de dados.
Existem ainda os drivers de DVD que podem reproduzir discos com capacidade ainda maior de 4,7 GB e de 9,4 GB, e os gravadores de DVDs que realizam gravações em discos com essas altas capacidades. Nos micros modernos, já não encontramos mais drive de CD-ROM. No seu lugar, encontramos gravadores de CD ou DVD. Bom, com uma unidade de CD e também uma placa de som. Vamos falar agora sobre a placa de som, pessoal. É uma placa responsável por captar e gerar sons. Todos os computadores modernos utilizam sons e, portanto, a placa de som é um dispositivo obrigatório. Praticamente todas as placas-mães atuais possuem o som on-board e, assim, dispensam o uso de uma placa de som. A própria placa-mãe possui circuitos de som equivalentes aos de uma placa de som típica. Bom, no passado o som on-board tinha qualidade modesta. As placas-mães atuais apresentam som on-board e de alta qualidade. Se o micro tem um som on-board com qualidade modesta, o usuário pode comprar e instalar uma placa de som de melhor qualidade, caso deseje mais realismo sonoro e alta fidelidade. Bom, geralmente as placas de som, pessoal, elas são mais utilizadas hoje em dia, na nossa atualidade, quando o chip de som acaba queimando ou entrando em curto, tá bom? E por isso mesmo existem aqui entradas de suporte PCI que podem ajudar aqui a voltar a melhorar e o desempenho do som voltar a funcionar, tá bom? Placa de rede é uma placa através de qual PCs próximos podem trocar de dados entre si e através de um cabo apropriado. Ao serem conectados dessa forma, dizemos que os PCs formam uma rede local LAN ou Local Area Network. Isso permite enviar mensagem entre os outros PCs. Compartilhar dados em impressoras. PCs utilizados em empresas estão normalmente ligados à rede. Bom, pessoal, também podemos usar a placa de rede para conectar micros de uma residência, formando uma rede doméstica. A placa de rede também é usada para conectar o computador com a internet através de banda larga. Bom, placa de rede e detalhe do seu conector. Bom, isso é ligado e é chamado ao RJ45, tá bom? Monitor é o dispositivo que contém a tela do computador. A maioria dos monitores utiliza a tecnologia TRC, tubo de raios cadóticos, a mesma usada nos televisores, e existem também os monitores de cristal líquido LCD, nos quais a tela se assemelha à de um computador portátil notebook. Os monitores LCD estão aos poucos substituindo os tradicionais monitores TRC, e à medida que os seus preços são reduzidos. Bom, falando sobre gabinete, é a caixa externa do computador. No gabinete são montados todos os dispositivos internos, como placa-mãe, placa de vídeo, placa de som, drive de disquete, drive de CD-ROM, disco rígido e hélice. Os gabinetes possuem ainda no seu interior um dispositivo importante. Um outro dispositivo importante, a fonte de alimentação. Trata-se de uma caixa metálica com circuitos eletrônicos cuja finalidade é receber a tensão da rede elétrica de 110 a 220 volts em corrente alternada e gerar as tensões em corrente contínua necessárias ao funcionamento das placas do computador. Teclado. Certamente você não tem dúvidas sobre o que é um teclado de computador. Possui pouco mais de 100 teclas, entre letras, números, símbolos especiais e funções. Alguns teclados possuem ainda botões para controle de áudio, acesso à internet e ainda botões para ligar e desligar e ativar o modo de espera. São chamados de Multimedia Keyboard ou Internet Keyboard, teclado multimídia. Mouse, outro dispositivo bastante conhecido por todos aqueles que já tiveram contato com o PC, é usado para apontar e ativar comandos disponíveis na tela. A ativação é feita por pressionamento de seus botões, o que chamamos de clicar. Impressora. A impressora não faz parte do PC. Ela, na verdade,
é um segundo equipamento que se liga ao computador e serve para obter resultados impressos em papel, sejam eles textos, gráficos ou fotos. Bom, para nós estar finalizando o vídeo, pessoal, falando sobre impressora, estabilizadores de voltagem e no-breaks, que também fazem parte da impressora. Bom, estabilizador de voltagem e no-break. Bom, esses dispositivos são opcionais, mas são muito importantes. Servem para melhorar a qualidade da rede elétrica. O estabilizador serve para atenuar interferências, quedas de voltagem, outras anomalias na rede elétrica. Melhor que o estabilizador, porém bem mais caro, é o no-break. Esse aparelho substitui o estabilizador, porém com uma grande vantagem. Mantém um PC funcionando mesmo com a ausência de energia elétrica, graças ao uso de baterias. Interfaces. Interfaces são circuitos que permitem ligar dispositivos no computador. Muitas interfaces ficam ocultas dentro do próprio computador. São as interfaces internas, como que controla o disco rígido, a que controla o drive de disquete e hélice. Outras são usadas para ligação de dispositivos externos, que são acessíveis através de conectores localizados na parte traseira do computador. E é o caso das interfaces USB usadas para a maioria dos periféricos modernos. Exemplos de conectores encontrados na parte traseira do computador. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, tá? Passei aqui umas informações importantes nesse estudo. Na segunda aula que nós vamos fazer aqui, nós vamos estar aprendendo, falando um pouquinho sobre a placa-mãe, tá? Hoje foi uma introdução do hardware, que é importante, e está ensinando para vocês aí o caminho certo para você estar montando sua máquina. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilha e até a próxima. Alexandre o Grande.